Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Tendências Inspiradoras com o tema internacionalização e, claro, a mesa do conhecimento, a presença de Cellen Ive, que é gerente de relações internacionais do Grupo Tiradentes, e também a presença de João Pedro, assessor de relações internacionais da Universidade Tiradentes. E para abrir a mesa do conhecimento nesse Tendências Inspiradoras, a gerente de projetos, Vanessa. Por favor, dê as boas-vindas. Boa tarde, João. Boa tarde, Cellen. Boa tarde. Para nós é um enorme prazer recebê-los aqui, né? Estamos muito felizes com essa oportunidade de aprender com vocês, né? Um pouco sobre os processos de internacionalização, os benefícios, as vantagens. Os alunos devem estar curiosos, né? Do que fazer para conseguir esse objetivo de se aprimorar e aprofundar seus conhecimentos em outros países. Perfeito. E assim, a gente lança as perguntas à mesa e fiquem à vontade quem começa e quem complementa. E é uma discussão, né, Vanessa? É um bate-papo. É um bate-papo, uma maneira de... E claro, nós temos diversos temas do Tendências Inspiradoras. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube e também no Spotify, ou seja, está dirigindo, claro, escutando o programa Tendências Inspiradoras, que é uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. E para começar, para abrir a mesa, vou lançar a primeira pergunta aqui. O que seria a internacionalização? Quem poderia falar? Bom, boa tarde. A internacionalização, ela tem várias definições, né? Eu considero, diante das vivências do que nós temos nos dedicado nos últimos anos, como um conjunto de processos que abrangem boas práticas internacionais na área de educação e que colocam a instituição de ensino superior que busca, né, ter um nível avançado de internacionalização e um estado privilegiado de protagonismo internacional, seja ele voltado para discentes, docentes ou corpo administrativo. É subjetivo porque, assim, passou-se um tempo, principalmente no período pós-Guerra Fria, em que muitos autores da área de relações internacionais que trabalham com essa vertente colocavam a internacionalização como a quarta missão da universidade, né? Ensino, pesquisa, extensão e internacionalização. Só que hoje a gente entende que houve uma mudança muito forte porque ela foi incorporada a esses pilares. Então, a internacionalização ela é transversal. É a perspectiva que a universidade, né, o Grupo Tiradentes tem adotado e é que nós seguimos dentro da nossa estratégia aqui atualmente. Não, como o Cellen comentou, né, acredito que é um processo que está diluído em várias frentes, né, no âmbito do ensino superior, né, que a gente trabalha mais especificamente com isso, que serve, né, no sentido de aprimorar o que vem sendo feito, né? A partir das trocas de conhecimentos, de experiências. Isso a gente conversa no âmbito comunitário de expandir, né? No âmbito da extensão para fora dos nossos muros, né? Porque não por fora das nossas fronteiras, né? Conhecer, ter trocas com pessoas de realidades totalmente diferentes. Então, eu encaro bem semelhante a Cellen nesse aspecto. É importante a gente também diferenciar a internacionalização e internacionalidade, né? Quando a internacionalização é, na verdade, um processo, ele não é um status fixo. A internacionalidade, ela mede o grau de internacionalização que uma instituição possui no momento atual. Por exemplo, uma internacionalização estratégica, uma internacionalização de processos, uma internacionalização da pesquisa. Aonde ela está? Isso é internacionalidade, mas aonde nós queremos chegar? Isso é internacionalização, porque é você poder mensurar o estado atual e onde se quer chegar. Então, é importante também trazer um pouco dessa diferenciação. Quando alguma instituição decide lançar a internacionalização como uma estratégia, o primeiro ponto que tem que se analisar é qual o estado de internacionalização, qual a internacionalidade que aquela instituição tem em termos de alcance de programas, em termos de alianças estratégicas, participação em feiras e eventos internacionais, número de pesquisadores internacionais no campus, número de alunos internacionais no campus, número de atividades extracurriculares com componentes internacionais. Isso vai depender muito de onde se quer chegar. Então, esse alinhamento ele é feito de forma interna, né?
com base nas diretrizes da alta gestão, do que se acredita em termos de visão e missão, e principalmente dentro do plano de desenvolvimento institucional. Essa fala de vocês, assim, foi bastante enriquecedora no sentido de enxergar a internacionalização como um processo transversal, né? E não simplesmente como estar em algum determinado lugar. Primeiro, uma construção efetiva, né, de um processo, de uma série de vivências, de aprendizado. E essa construção, ela se faz a partir de uma vivência extrafronteiras, como você falou, né, João? Então, esse conceito que vocês trouxeram, eu acho que é bastante esclarecedor, né, para quem vai nos assistir, do quão complexo, né, é um processo desse, de quantas vertentes precisam estar sendo analisadas a partir do momento que você decide tomar a iniciativa de constituir um programa desse ou uma ação dessa de forma transversal, ou seja, dentro dos pilares da universidade eu consigo fazer internacionalização em todos eles, e o nível de complexidade que está atrelado a esse processo, né? Como fazer, onde é que eu quero chegar, o que é que eu preciso agir, como eu sou visto lá fora e a partir daí deliberar. Então, bastante interessante, né, Fábio? Com certeza. A partir dessa introdução, mas a gente pode colocar mais informações à mesa com essa segunda pergunta, né, ser mais pertinente. Como a internacionalização pode impactar na formação acadêmica e profissional dos alunos? Assim, vamos agora aprofundar nessa linha. Quem poderia falar? Acredito que em termo curricular, né, é sempre interessante que você tenha um bom arcabouço, né, para poder incrementar no seu currículo, e várias instituições com as quais a gente se relaciona acabam tendo um renome institucional, então é interessante pensar na internacionalização sobre esse aspecto, mas eu acredito que também a nível mais subjetivo, a níveis de experiências diferentes, né, de diferentes perspectivas, diferentes realidades que os alunos acabam vivenciando a partir de uma experiência internacional, né? Não necessariamente a internacionalização ocorre de maneira física, né? Muitas vezes a gente tem a internacionalização em casa mesmo, né? Então tem várias pessoas que nunca nem foram para fora do país, né? Nunca saíram das suas cidades, mas vivem a internacionalização em algum aspecto. Então, das nossas missões é trazer a internacionalização at home. Então, eu acredito que no âmbito do aperfeiçoamento acadêmico, a gente também trabalha com cursos, mini-cursos, com a vinda de professores para cá. Então, é bem interessante, né? Porque existe o fator da interculturalidade, né? E ele também é transversal, assim como a internacionalização. O que tem que ser avaliado é qual público a gente quer atingir, o quanto aquele conteúdo é relevante, né? Dentro do momento que nós estamos, por exemplo, durante a pandemia a gente promoveu muitos ciclos de palestras online com convidados internacionais dentro de temáticas que naquele momento estavam emergindo com muita força, relacionados à saúde, direitos humanos. E hoje, por exemplo, nós temos um curso de disciplinas online com professores de Boston, do Cambridge Health Alliance, e que nós mudamos a temática todo ano. O tema desse ano vai ser inovação na área médica. E a gente vai estar trazendo profissionais que atuam dentro desse nicho e é voltado especificamente para o segmento dos alunos de graduação na área de saúde. Quando nós trazemos algo para dentro do campus, a gente tenta fazer um recorte de maneira que a gente atinja o máximo possível de alunos, de professores, e que essa experiência também agregue no currículo deles no processo de formação, porque a gente entende que a mobilidade, né, tanto para recebermos alunos internacionais quanto para enviarmos, nem sempre é possível para todos os alunos. Então, a gente também tenta impulsioná-los, né? Nós temos um programa de bolsa através do nosso edital do PROMAI de mérito acadêmico para ajudar a custear, né, boa parte das despesas, mas a gente sabe que não cobre tudo, mas que o aluno, ele também tente entender a sua área sob uma nova perspectiva.
uma soft skills que se fala muito dentro da área de educação internacional na atualidade é cross-cultural communication. Então, assim, comunicação cross-cultural. O que seria isso? Qual é a sua capacidade de analisar um pensamento, de dialogar sobre um determinado assunto, respeitando quem está do outro lado, respeitando as crenças daquelas pessoas, o ambiente que você está, e isso pode acontecer aqui dentro do campus. Então, isso dá uma habilidade também de você ser uma pessoa mais tolerante, uma boa ouvinte, mais adaptável. Essas são características que a gente considera que um aluno que é exposto a ambientes internacionais, seja ele no campus ou fora, ele acaba adquirindo e que vai ser importantíssimo para o futuro dele. A gente já escuta também relatos de alunos que, depois que voltaram, assim, se adaptaram com muito mais facilidade aos novos desafios, né? Porque eles já estavam ali na fase final do curso, estágio, ter que submeter até às vezes para programas, como foi o caso da Davi, um aluno egresso do curso de psicologia, que aplicou para um mestrado em São Paulo e acabou sendo aprovado. Então, é muito da trajetória do aluno e de como também ele enxerga o futuro dele, porque muitas vezes eles não sabem como construir uma carreira internacional. E aqui é o ponto de partida. É dentro da universidade que eles vão até fazer networking com professores, com outros alunos internacionais que vão estar ajudando eles a serem guiados sobre o que precisa, quais são as diferenças, o que se busca em uma determinada região, o que poderia complementar a formação deles. Então, eu acho que é super enriquecedor. Isso, essa colocação de vocês, sob o ponto de vista cultural, eu acredito que já seria uma experiência realmente transformadora, né? A capacidade que a pessoa tem, ou as habilidades e competências que ela possivelmente precisará desenvolver a partir de uma experiência numa zona, né, num espaço onde ela não domina muitas vezes a língua 100%, ela não conhece de forma muito profunda a cultura daquele lugar ou a interação com aquelas pessoas, certamente isso agrega um valor enorme, como você apontou aí, Célia, para a formação do indivíduo e do profissional. Porque o que a gente tem visto muito hoje no mercado de trabalho são pessoas com dificuldade em habilidades emocionais e de interações interpessoais, e muitas vezes tecnicamente muito competentes, muito capazes, mas com algumas dificuldades nesse processo de interação. Então, essa vivência, né, numa cultura diferente, certamente agrega um valor enorme. E outro ponto que eu achei bem interessante é dessa preocupação da internacionalização em se sentir também responsável pela formação desse indivíduo, né? Ou seja, vocês se colocarem num local onde, além de eu estar preocupada em fazer um processo de internacionalização e colocar esse aluno, o que de agregar valor eu consigo para que esse aluno saia melhor formado pela universidade. Network em termos de competências profissionais, sejam elas habilidades de soft skills ou hard skills. Então, eu particularmente nunca tinha pensado na internacionalização com essa vertente, daí fico muito feliz de perceber, né, o nível de profundidade com o qual a universidade tem tratado a internacionalização como uma ferramenta mesmo, pelo que vocês falaram, né? Capaz de transformar a formação desse aluno e de trazer valor à formação desse aluno, não apenas pela experiência dele fora do país, mas por quão transformadora e enriquecedora essa experiência pode ser no processo formativo deles, né? E aí eu fiquei curiosa, eu não sei se eu vou adiantar aqui alguma pergunta, Fábio, me diz. Por favor, aproveite. Você pontuou aí, Célia e João, algumas oportunidades que a universidade hoje tem, né, de ferramentas. Então, se pudesse, de repente, né, dizer de uma forma mais processual, quais são essas oportunidades, como é que o aluno faz para ter acesso, se algum professor, né, como é que ele consegue ser oportunizado, técnico, administrativo, como a comunidade universitária pode, né, utilizar da melhor maneira essas ferramentas e essas oportunidades que vocês favorecem e fazem acontecer dentro da internacionalização da universidade. Para discente de graduação, a gente tem alguns programas sazonais e outros que surgem à medida que, enfim,
surge um financiamento de algum agente terceiro, a gente aplica para que o aluno participe de alguma iniciativa específica, mas que a gente oferta de maneira regular. A gente possui o PROMAI, que é o nosso Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional. É um programa semestral, então todo início, metade de período, o aluno pode aplicar para realizar a mobilidade acadêmica no início do semestre subsequente. Então, um aluno que está aplicando agora, né, iria o semestre de 2024.2 realizar a mobilidade de fato, né, em uma das instituições parceiras que a gente possui. Atualmente a gente tem cerca de 40 instituições que a gente tem ofertado nesse programa em específico, né, que é amplo para todos os cursos de graduação. E durante esse semestre, né, o aluno cursa disciplinas, participa de atividades a nível extracurricular, caso ele deseje, e a partir do retorno dele a gente consegue integralizar essa experiência no currículo. Então seria uma oportunidade mais tradicional de mobilidade, vamos dizer assim, né? Cursar um semestre inteiro num formato de disciplinas, boa parte deles, alguns até cursam estágio, e retornar aqui para a universidade para integralizar. A gente também possui o programa Laboratório Social, que foi uma iniciativa que foi aplicada no início do ano passado, né? Houve a primeira edição. É um programa ofertado especificamente para os cursos de Arquitetura e Urbanismo e de Direito, né? Mas, enfim, nada impede que nos próximos anos a gente acabe expandindo essa gama de cursos. E é um programa focado nos alunos que já estão em fase de conclusão de curso. A ideia é que eles tenham uma coorientação de um professor da universidade parceira, né? No caso, a gente tem ofertado tanto a Universidade de Valladolid quanto a Universidade de Deusto, na Espanha. E a partir dessa troca de experiências, né, o aluno teria o primeiro módulo, né, faria a primeira parte do seu trabalho de conclusão de curso aqui, e poderia apresentar no segundo semestre, né, do programa o trabalho de conclusão de curso dele na universidade parceira, onde ele poderia aprimorar, né, formar network, enfim. Fora esses, né, a gente também possui o programa Clerkship for Medical Students, que é um programa focado exclusivamente para os alunos de medicina, né, em parceria com o Cambridge Health Alliance, que é uma instituição prestadora de serviços de saúde lá na região de Boston, nos Estados Unidos. E é uma oportunidade que esses alunos, né, do curso de medicina em fase de internato podem cursar um módulo, né, das suas atividades de internato nas instalações médicas do CHA, né, o Cambridge Health Alliance. Então, em resumo, essas são as oportunidades. Né? Fora as oportunidades que a gente tem de estar trazendo, né? Então, nós trazemos professores visitantes internacionais e eles, vêm para o campus, eles têm uma agenda institucional, principalmente na área de saúde, para estar fazendo workshops, palestras sobre estudos que eles desenvolvem nos Estados Unidos ou em outros países e comparar muitas vezes com a nossa realidade aqui. Os alunos gostam bastante de ter essa interação, né, de entender, por exemplo, como funciona o cuidado paliativo lá fora, quais são as diferenças. Muitas vezes eles têm a chance também de conhecer o nosso sistema de saúde, e o SUS é uma referência, é um modelo. Então, hoje, eu diria que nós temos um número interessante de oportunidades. É necessário um preparo. Não acho que o caminho seja curto, de você se preparar rapidamente e já aplicar, até para que você tenha uma boa pontuação. Todos os nossos editais têm um barema, tem critérios de elegibilidade, então eu diria que o planejamento mínimo para um aluno ir, se ele pretende estudar fora e ter uma boa colocação, de no mínimo 1 ano, para que ele se prepare da melhor forma possível. E também reforçando o nosso compromisso, o contato direto com as coordenações, né, para divulgar nossas iniciativas, grupos de mentoria, um ciclo mesmo, uma rede de apoio que a gente acaba tendo internamente para estar impulsionando esse tipo de oportunidade. Isso. Nesse seu apontamento, né, de trazer alunos de fora, a gente tem desenvolvido, né, uma parceria aqui estabelecida recentemente de poder
que esses alunos vivenciem atividades de pesquisa, de desenvolvimento, contando aí com a expertise dos nossos pesquisadores, né, que são profissionais de referência internacionais e que têm projetos de pesquisa extremamente qualificados e renomados. Então, a gente também está aqui disponível para cada vez mais ampliar essa parceria e disponibilizar a infraestrutura que é nossa, né, para que vocês cada vez mais possam ampliar essas ações de relacionamento internacional e demonstrar também para eles o quanto de atividades extremamente qualificadas nós somos capazes de fazer aqui dentro, né? A gente estava batendo um papo rapidinho antes de começar o podcast e a gente tem relatos, por exemplo, aqui de alunos que foram vivenciar essas experiências internacionais e que se responsabilizaram por implementar metodologias em universidades estrangeiras, ensinar técnicas nessas universidades, e o quanto eles voltam assim satisfeitos e felizes ao perceber que a formação que eles têm, né, que o acesso a tecnologias e técnicas que eles têm aqui no Brasil também colocam eles, né, com capacidade de interagir amplamente num país de primeiro mundo, às vezes com uma inovação muito mais dinâmica e com tecnologias teoricamente mais avançadas do que as nossas, né? Então, acho que esses feedbacks também são bem interessantes e trazem um sentimento de dever cumprido, né? A gente está realmente fazendo o melhor, né, que a gente consegue fazer e trazendo ganhos e vantagens para esses alunos que aqui são formados. Inclusive, os nossos alunos que estão no ITP, eles solicitaram a renovação, né, Tá vendo? da mobilidade diante da oportunidade que eles estão tendo aqui. E eles sempre mencionam o quanto eles são, assim, realizados academicamente, profissionalmente e pessoalmente por terem tido essa chance. É só um reforço, já temos mais uma aluna vindo agora. E eu acredito que temos muito potencial, sim, de seguir colaborando. Eu acredito, porque é uma janela, como a gente estava falando, né, de oportunidades que impulsionam, para além das atividades da graduação, o aluno ter um vínculo mais forte com a universidade. Isso, verdade. É isso. E é interessante também, porque pelo menos eu percebo, né, que o fluxo dos alunos, pelo menos dos alunos internacionais que tendem a vir, cada vez mais tem sido em função da extensão e da pesquisa, e não necessariamente do ensino acadêmico, curricular, né, o que o aluno acaba vendo em sala de aula. E nisso a Universidade Tiradentes tem muito a oferecer, né? A gente recentemente recebeu discentes, né, da parte de medicina que vieram, enfim, fazer estágio observacional nas instalações médicas em UBS, né, nos próprios hospitais daqui, parceiros da UNIT. E é muito interessante você ver como... Porque o que é que eles procuram, né? O diferencial em relação ao estudo tradicional. O que é de diferente eles podem acabar aprendendo aqui em Aracaju, Sergipe, né, no Brasil. E a extensão e a pesquisa, ela tem uma característica de natureza de solução de problemas, né? Então, as intervenções, tanto extensionistas quanto de pesquisa, são a partir da identificação de um problema ou de uma limitação que você, porventura, entenda que é necessário resolver. E por estarmos, muitas vezes, né, num país tropical, em desenvolvimento, com características bem específicas, eles acabam sendo provocados a pensar em problemas que, porventura, não são tão comuns, né, nos países de origem deles. E isso agrega realmente muito valor à formação, porque eu estou ali aprendendo uma coisa que talvez não é tão comum no meu país de origem, mas que agrega um valor enorme à minha formação em termos de conteúdo, mesmo não sendo uma disciplina convencional, mas o conteúdo ele é passado. Não no formato de disciplina, mas ele é passado a partir de uma experimentação que você faz na pesquisa ou de uma intervenção social que você pode, porventura, fazer numa comunidade. Então, acho que esse diferencial, que é o que motiva também os nossos alunos a irem, é o que eles também buscam, né? Quando eles procuram outro país para auxiliar na sua formação. Com certeza. Perfeito. Filha, já tá ouvindo, né? Quando você tiver maiorzinha,
A Universidade Tiradentes, junto com o ITP, já sabe, né? É um caminho. Meus filhos, Caminho, viu? meus Papai apoia, viu? Tranquilo. meus filhos vieram aqui na FEIVEST, tem 10 e 8 anos. Aí saíram daqui, eu levei, né, pra visitar. Mamãe, eu quero estudar. Mas é essa fase, né? Essa fase. Pois manda eles pra sala da GRI pra se inscrever. Assim, A minha vai fazer 14, então já tá. A sua tá mais adiantada, vai estar pensando, né? E aí temos a seguinte pergunta: quais são os desafios e oportunidades da mobilidade internacional? Mobilidade, vamos dizer assim, oportunidades vocês falaram um pouquinho, né? E os desafios, principalmente culturais, eu acho, não acredito, né? Tem Que muito poderia- desafio. Tem muitos desafios. eu acho que remete muito o que a gente trouxe no início sobre o conceito de internacionalizar, né? Então, quando a gente vai para a parte individual, né? Do aluno que quer internacionalizar o currículo dele, que quer internacionalizar a carreira acadêmica dele, que pensa em se lançar para o mundo. Só que lá fora você vai encontrar, além do choque cultural, dinâmicas que são muitas vezes totalmente diferentes da que você vive hoje. Então, exemplo, a alimentação é uma. A forma de se relacionar com o professor dentro da universidade lá fora, principalmente na Europa, mas América do Sul também. Nós somos muito calorosos no Brasil, mas existe um certo distanciamento entre o professor, muitas vezes, e o aluno, por mais que sejam amigos, e que essa hierarquia ela é um pouco mais engessada. Então, você tem que se adaptar ao docente que está ali diante de você, passando aquele conteúdo. E, às vezes, as metodologias, elas são um pouco distintas da que você tem hoje aqui. Você tem que correr atrás. Você tem que conquistar o professor. Sim. E alguns alunos, eles relatam isso, né? Essa dificuldade inicial, mas isso, claro, tudo é treino. Eles, aos poucos, vão quebrando, né? Você tem que se expor, você tem que se vender. Se você quiser estar dentro de um grupo de pesquisa, você tem que correr atrás. Se você quiser fazer algo a mais, a universidade está ali com infraestrutura, mas depende muito mais de você. Você tem que ser mais tolerante, porque muitas vezes você está dividindo o apartamento com várias pessoas de várias culturas que não têm a mesma noção, vamos dizer, de uma coisa que bate muito, né? Que parece besteira, mas alguns alunos eles mencionam questões assim de quantidade de comida, de dia e horário para lavar roupa, de ter que tirar lixo, de viver mesmo numa comunidade, Padrão, entendi. dentro de um padrão. E aí você, além de tudo, muitas vezes já está imerso em um novo idioma, né? Seja espanhol ou inglês. Então, assim, é um treino, eu digo assim. No início, a gente tende, né, a escutar, às vezes, os alunos que vão para o Peru e para a Colômbia, a altitude influencia até no processo de adaptação. Você está longe dos seus pais, muitos deles é a primeira vez que viajam para fora e já é num contexto de longa duração, né? Mas a gente também depois acaba percebendo o quanto eles amadurecem. Então, é como se eles tivessem que cruzar aquela, né, dar aquele ponto de partida, cruzar aquela linha e depois eles acabam fazendo muitas amizades, muitos às vezes até pensam em voltar ou ir para outros lugares. Abre um leque de oportunidades, mas lógico, tem os desafios, né? Outro fator que acaba sendo também muito relevante é a questão financeira, né? Muitos alunos acabam com uma ideia muito clara de que, enfim, desejam ir para a Europa, para algum país que rentavelmente não é tão viável para ele. E aí, nisso também eu acho importante. Aliás, tudo que envolve a mobilidade, acho que envolve a questão de flexibilidade e adaptabilidade. Sim. Então, experiências em outros países também são igualmente enriquecedoras. Então, muitas vezes a gente precisa fazer um trabalho de formiguinha para ampliar os horizontes mesmo e mostrar outras possibilidades que antes não estavam no radar dos alunos. Então, é muito também de você ver o que funcionaria para você diante das suas condições, né? A gente também possui aqui na Universidade de Tiradentes o financiamento a partir de bolsas, né? Iniciativas para auxiliar com os custos da mobilidade. A gente tem bolsa de mérito acadêmico, bolsas de reciprocidade que a gente possui com frente a instituições parceiras, que são bem interessantes para alunos que não
não tem uma condição financeira tão interessante para alguns outros destinos, né? Você ia comentar algo, Celen? Não, eu ia só reforçar isso, de como remete o planejamento que a gente falou, né? Um ano, muitas vezes. Porque, às vezes, o que acontece, que é muito recorrente, o aluno, o discente, isso é normal, ele tá dentro do planejamento dele com a ideia fixa de ir para um local. O que é que a gente diz? E esse é um trabalho que a gente tem feito e tem dado um bom resultado. Você já olhou quais são as universidades que são boas na sua área? E não focar só no país de destino, mas de repente você quer ir para Portugal e tem uma instituição no México que tem muito mais oportunidades para que você se desenvolva, para que você faça network. Então, a gente também vai estimulando o aluno, antes mesmo dele aplicar, a pensar, a refletir, a ver o que é importante para ele naquele momento. Além das questões, né, que envolvem custo, lógico, se for comparar peso com euro, existe uma diferença gritante. Mas ele também se abrir e pesquisar sobre as universidades, para ele ver dentro da nossa oferta por cursos quais instituições estão alinhadas com o propósito dele. E aí isso torna a experiência totalmente diferente. Essa fala de vocês eu achei bem bacana, porque uma coisa que a gente sempre busca na formação do indivíduo e do inicialmente aluno e futuro profissional, né, porque é uma trilha de formação, ele entra aqui como um aluno, como se fosse um papel em branco, não é em branco porque já vem, né, com conhecimento, e esse livro vai sendo escrito à medida que ele vai passando pelos estágios da universidade, pelos processos, até ele sair um profissional, claro que ainda em formação, porque a experiência de atividade profissional traz outros desafios, mas a gente sempre trata a necessidade do protagonismo, né? A gente sempre, toda vez que tem oportunidade, está fomentando com os alunos a importância de você ser protagonista do seu processo. E aí, a internacionalização me parece que faz isso acontecer, né? Ou seja, você chega num outro país, onde muitas vezes você não domina a língua 100%, como você pontuou, né, Celen? Você mora numa comunidade que cada pessoa é de um país e seu pai está longe, sua mãe está longe, às vezes você não tem contato a qualquer momento com as pessoas para lhe assessorar, então não há outra condição que não assumir a responsabilidade sobre a sua própria formação naquele país, né? Então, é um desafio que deve dar um empurrão maior, né, nesse processo de protagonismo mesmo, da pessoa identificar que quem é responsável por quem ela será daqui a 10 anos é ela, né? A universidade é um caminho, os professores são, né, auxiliares nesse processo, mas é você quem tem que fazer acontecer, né? E a internacionalização, acho que é a materialização dessa obrigatoriedade de você ser protagonista do processo, né? Nós já estamos no final do nosso podcast. E assim, eu como apresentador e nesse universo acadêmico, eu percebo da importância da universidade, né, do suporte que a universidade dá para o aluno, que eu tenho certeza, eu não digo nem 80% ou 90%, é 100%, é um sonho, eu acho, né, uma vontade, uma paixão de querer conhecer outras culturas, de ampliar seu conhecimento, o grande impacto relacionado a isso. Eu parabenizo o trabalho de vocês, mas antes da gente fazer as considerações finais, para corroborar ainda para quem está assistindo, que quer conhecer mais, falar sobre esse processo da Universidade de Tiradentes, se tem como é que o acesso a um site, é ligando, qual é o setor, como é que o aluno chega até você, mais detalhes desse processo, como é que a gente poderia falar? Então, a gerência de relações internacionais, né, o setor onde a gente fica, é no Bloco F, Sala 5, aqui do campus Farolândia, em Aracaju. Mas a gente também possui um e-mail institucional, international@unit.br, internacional com inglês, né, com T. O nosso site é grupotiradentes.com/international, também em inglês. Nesse site a gente publica todos os editais, enfim, eventos, todas as oportunidades através da gerência de relações internacionais, a gente sempre atualiza através desse endereço, certo? E também possuímos um telefone, que é o 79-3218-2284.
certo? Perfeito. Aproveitando a fala, João Pedro, quais são as suas considerações finais sobre esse podcast, sobre esse assunto que a gente discutiu? Eita. Eu acredito que o processo de internacionalização é essencial, né? Tanto porque muitas vezes a gente acaba pensando em internacionalização algo muito subjetivo, muito longe da gente, mas a gente está sempre em contato com o diferente, né? O que vai mudar é a questão da escala. E num mundo cada vez mais globalizado, né? Como a gente vem escutando sempre, é importante que a gente tenha essa capacidade de adaptação, tanto para o mercado profissional, acadêmico, para saber o que vem sendo discutido, né? O que vem sendo tratado. Então, acho que é um processo fundamental que todas as instituições, não só instituições de ensino, mas, enfim, empresas, elas devem considerar isso para elas se aperfeiçoarem, melhorarem tanto seus serviços quanto, enfim. Muito obrigado. Celen, por favor, considerações finais. A minha consideração final, eu acho que a internacionalização ela é um compromisso articulado que envolve vários atores dentro das organizações, entre eles. O aluno tem um papel central, né? Mas que é um conjunto de esforços e é o que a gente tem tentado fazer, né? Nós somos agentes, nós não somos o fim, mas nós trabalhamos para levar essas oportunidades para que elas sejam aproveitadas institucionalmente da melhor forma possível e, sobretudo, para estar em contato com as áreas que podem nos ajudar a aperfeiçoar, a melhorar e a chegar em outros lugares onde talvez a gente não poderia ainda ter pensado que seria possível. Por isso que eu acho que, só reforçando a primeira pergunta, ela deve ser transversal, porque ela é feita a várias mãos, a internacionalização. Por mais que esteja dentro de um setor, por mais que o vice-reitor atualmente, né, o professor Júnior, tenha tido uma participação muito forte, né, ele tem impulsionado essa força, dado essa força para a gente. Eu acho que não tem como não envolver outros setores, não envolver os alunos. Muitos alunos, eles, às vezes, inclusive, nos falam sugestões ou janelas de oportunidade que a gente talvez não imaginava, a partir de interações que eles já possuem. Então, é isso. É muito satisfatório. É muito satisfatório poder estar trazendo um pouco das boas práticas da educação internacional para dentro da UNIT, do Grupo Tiradentes, no caso, né? Perfeito, muito obrigado. A palavra final, Aline. Esse aspecto da transversalidade realmente é extremamente relevante, né? A sua fala me leva à compreensão de que todos nós devemos ser agentes desse processo, né? Por exemplo, a gente conversou no início que aqui no Instituto, a pós-graduação faz esse processo de internacionalização na figura, né, dos pesquisadores, porque a dinâmica da pesquisa é essa mesma, porque essa interação acadêmica se faz, então que a gente possa, né, conjuntamente verificar quais são as melhores formas que a gente tem para fazer isso, como é que a gente pode apoiar também vocês nesse processo e dizer que foi um prazer enorme receber vocês aqui, né? Eu nunca tinha ouvido internacionalização com esse tamanho de profundidade que vocês trouxeram, né? Com essa visão de experiência, não somente prática, né? Mas de um conhecimento profundo que vocês demonstraram sobre esse processo, sobre a importância, os desafios e colocar o Instituto à disposição também de vocês para que a gente possa ser esse agente, né? Como você falou, Celen, que apoia a internacionalização da forma que vocês entenderem que seja relevante para a universidade, que seja relevante para o setor de vocês. Então, muito obrigada pela oportunidade de ouvi-los, né? Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Igualmente. Obrigado. E então é isso, pessoal. Você segue o Tendências Inspiradoras no Spotify ou no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e compartilhe. Até a próxima.